Boa noite a todos. Então, vamos cerrar os nossos olhos, mentalizar o nosso mestre amigo Jesus e pedir a Deus que nos abençoe e permita que os bons espíritos amigos e nossos anjos guardiões nos fortaleçam, nos intuam para que nós possamos aprender muito para podermos praticar para o nosso benefício e benefício de todos os nossos irmãos. Com a prece de Jesus, vamos dar por abertos os estudos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Dona Lê. Bom, então nós estamos estudando o livro da Gênese, tá? Estamos no capítulo 16, Teoria da Presciência, e vamos falar do tópico número 3, onde nós discutimos na semana passada em relação à vista ampliada, naquele exemplo que os Espíritos nos deram sobre o conhecimento do futuro. E aí, no 3, vamos ler o 3, e depois tem alguns pontos importantíssimos dentro desse tópico número 3, que vai gerar muito assunto para nós e muito entendimento. Então, vamos lá. Se sairmos do círculo das coisas puramente materiais, e se pelo pensamento entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno produzir-se numa escala maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles. Mas a extensão e a penetração de suas vistas são proporcionais à sua purificação e à sua elevação, na hierarquia espiritual, em relação aos espíritos inferiores. Eles estão como o homem armado de um possante telescópio, ao lado daquele que apenas dispõe de seus olhos. Para esses últimos, a visão é circunscrita, não somente porque dificilmente poderão se afastar do globo aos quais estão presos, mas porque a materialidade de seus perispíritos vê das coisas afastadas, como faz a bruma para os olhos do corpo. Compreendendo-se que, segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, e mesmo de diversos milhares de anos, pois o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes da estrada para o viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os acontecimentos que, durante tal período, são o fruto para o homem na terra. São o presente para ele. Terá ele, pois, a possibilidade de vir até nós e dizer com certeza: tal coisa sucederá em tal época, pois que ele vê essa coisa como o homem da montanha vê o que aguarda, o viajante na estrada. Se ele não o faz, é porque o conhecimento do futuro será nocivo para o homem. Entravará seu livre-arbítrio, paralisará o homem em seu trabalho, que deve efetivar para seu progresso. O bem e o mal que espera, estando no desconhecido, são para ele a prova. Se tal faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, em que grau de poder não se deve elevar no Criador que abarca o infinito? Para ele, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Bom, aqui é bem claro. Ele sai da situação material, ele vai adentrar no domínio da vida espiritual. Ou seja, nós vamos ver esse tipo de conhecimento
muito mais latente nos espíritos para poder, de uma maneira ou outra, ter uma ideia daquilo que é o chamado futuro. Então, ele deu o exemplo de um homem, no âmbito material, de um lado de uma montanha, do outro lado da outra montanha, e não sabe muito bem o que tem dentro desse percurso, somente vendo a parte que lhe cabe para poder alcançar o outro lado. Só que os espíritos desmaterializados, ou os espíritos de uma ordem superior, vamos dizer assim, que já tem um desapego da matéria, eles são como o homem da montanha. Então, eles vão ter uma ideia, uma visão geral de tudo isso. E a penetração das vistas deles é muito maior, de acordo com a sua hierarquia, em relação aos espíritos inferiores. E quem são os espíritos inferiores? Somos nós. Quando nós estamos num estado de encarne, aí nós vamos aí processar uma ideia ou projetar o nosso futuro. Nós vamos ter dificuldades para poder chegar a esse futuro, ter uma ideia do que nós vamos percorrer para poder atingir isso. Então, temos essa dificuldade. E, na realidade, aí o que vemos? Que quem está na situação de superioridade, ele tem uma tranquilidade em relação a isso. E ele é como um homem sobre isso, tendo tá? um Depois eu vou te interromper. homem, um possante telescópio, tá? E que o homem tem somente os seus olhos. Então, o espírito superior, ele tem uma vista maior e o homem tem uma vista limitada. E o mais interessante aqui é que a gente vai entrar na questão da materialidade dos perispíritos. Nós estudamos a respeito do perispírito, dos espíritos superiores, principalmente o de Jesus, que diferia do nosso. Ou seja, todos os espíritos que vão ter o seu encarne em determinado planeta, ele aure os elementos materiais do fluido cósmico universal pertencente àquele planeta. A partir daí, nós vamos perceber que, de acordo com a sua condição de moralidade, pode aurir elementos mais sutilizados e, dentro da condição dessa sutileza perispiritual, ele tem um acesso muito mais fácil ao corpo material e a sua vida de relação com aquela população à sua volta, ela se torna muito mais intensa. Ou seja, um espírito que tem, apesar de um corpo de carne, que limita em algumas funções, mas que tem o seu perispírito um pouco mais sutilizado, ele se encaixa perfeitamente na condição dessa hierarquia espiritual e ele carrega, segundo o exemplo que ele dá, um grande telescópio frente ao homem comum que somente tem a sua visão. E aí, quando nós estudamos sobre Jesus, nós vimos que o perispírito de Jesus, ele é muito sutil. O perispírito de outros espíritos que encarnaram aqui em missões, espíritos elevados, ele é sutil. O nosso perispírito, ele é, na realidade, bem mais denso e grosseiro que o espírito deles. Só que a única coisa que não difere entre os perispíritos sendo sutis ou mais densos é o corpo físico, porque ele é idêntico para todos que estão no processo de encarne. E quando nós falamos, de novo, em perispírito, nós temos que perceber que quanto mais avançamos em termos de moralidade, nós vamos deixar a nossa condição perispiritual muito mais sutil, muito mais leve, muito mais branda. E é isso que nós precisamos entender quando estudamos a nossa doutrina espírita, porque é aí que dá a condição necessária que nós precisamos para essa elevação. E aí ele continua que, de acordo com o grau de perfeição, esse espírito ele pode olhar muito além. Então, ele não precisa estar restrito a uma semana, a um dia, a alguns meses, anos, ele vai até milênios, de acordo com
a condição espiritual dele. E ele faz uma comparação de que o que é esse milênio perto do infinito. E por isso que sempre nós falamos a questão que nós somos imortais, vivemos a vida por antecipação espiritual como espíritas e sabemos que dentro dessa imortalidade tem uma eternidade para todos nós. E é por isso que nós precisamos, cada vez mais, procurarmos o estudo como forma de sustentação e de alicerce para formarmos a nossa bagagem espiritual, tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Porque aí nós vamos conseguir avançar no tempo frente aos processos de encarnação que nós temos. E aí nós olhamos a nossa mediunidade, que nada mais é do que a misericórdia divina, e foi dada a nós como ferramenta de trabalho justamente para que a gente tenha a possibilidade de encurtarmos as encarnações que serão vindouras, para que elas se tornem menores, no tocante a avançarmos um pouco mais rápido, pagando um pouco mais frente aos nossos débitos e vidas anteriores. Então, fazendo o bem, processando o bem, trabalhando o nosso interior, nós vamos apagando as dificuldades ou mesmo os processos que retardaram o nosso crescimento no passado. E tudo isso no âmbito perispiritual, porque é do perispírito que tem essa condição de vestimenta que serve o nosso espírito. A matéria, ela está para poder nos ajudar nesse processo encarnatório, através que o fluido cósmico universal fornece dos elementos que esse planeta compõe, junto com o perispírito, que é pertencente a esse planeta, e o nosso espírito, ele não tem nada a ver com o fluido cósmico universal, porque ele é distinto. Ele é de outro princípio, que é o princípio inteligente ou espiritual. E aí, nós vamos perceber o quê? Que essa possibilidade desse homem na montanha, que ele vê e aguarda o viajante na estrada, ele não faz porque o conhecimento do futuro, e se ele não o faz, porque o conhecimento do futuro é nocivo ao homem. Entrava o livre-arbítrio. Então, vamos entender assim. Existe aquela pequena ambição que todos nós temos. Por isso que nós somos mergulhados no âmbito da matéria e a matéria influencia em nossas vidas. Mas, se soubéssemos que teríamos que passar um tempo aqui e que não precisaríamos nos esforçar, que poderíamos aí, terminando o nosso prazo de algumas décadas, logo estaríamos no mundo dos espíritos, continuando dentro de uma liberdade, com toda certeza nós iríamos nos acomodar. E quando esses espíritos estão próximos de nós, vamos considerar como os nossos mentores de trabalho, o nosso anjo da guarda, ele não quer entravar o nosso livre-arbítrio. Ele quer que a gente decida pela gente mesmo o que é melhor para nós. Ou nós cedemos ou resistimos. E vamos ser avaliados por Deus através das nossas intenções. E, logicamente, nós vamos ver que, se tivermos uma notícia que o nosso futuro vamos ter aí uma dificuldade também muito grande, e que dessa dificuldade muito grande, ela vai acontecer de qualquer forma e não temos como mudar isso dentro de uma predestinação, com toda certeza vamos estragar todo o momento de continuidade do nosso presente para atingirmos esse futuro. Porque vamos desperdiçar o nosso tempo com uma preocupação de algo que vai acontecer muito lá na frente. Então, os espíritos, quando não é uma situação que venha atentar contra o nosso livre-arbítrio, que venha outra nos trazer todo um tipo de comprometimento, eles anulam esse procedimento em nossas vidas. Então, nós não vamos receber notícias do nosso futuro, mesmo que a gente venha pedir e tudo mais. Só vamos receber uma notícia do nosso futuro quando não vai afetar a nossa prova.
Nosso futuro, nós sabemos, é o nosso desencarne. E o que nós precisamos do nosso desencarne para frente? Precisamos ter a preparação para a morte. E da preparação para a morte precisamos do quê? Adentrarmos ao mundo espiritual de uma forma mais elegante. Então, nós sabemos esse futuro. Então, nosso livre-arbítrio aí, independente da influência da matéria, ele precisa ser dominante da nossa razão para que, nas necessidades da matéria, elas não venham obstruir o nosso caminho de crescimento. Então, todos nós precisamos urgentemente desse entendimento do estudo para compreendermos qual é o nosso papel como médiuns, como espíritas e principalmente como seres humanos na escalada da evolução. Senão não vai adiantar nada. E a gente vai sempre se debater e não vai sair para lugar nenhum. Então, nós temos que entender fluido cósmico universal, temos que entender princípio espiritual, princípio inteligente, temos que entender as derivações do fluido cósmico universal, a base de formação do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual. Precisamos saber dos limites da nossa inteligência, precisamos saber do alcance das nossas vistas, precisamos acumular cada vez mais situações de entendimento de vida e de estudo, alicerçar o nosso inconsciente para que em momentos conscientes de lucidez possamos acessar esses arquivos, não só dessa vida, como de vidas passadas. Então, tudo isso está dentro dessa situação, desse homem que está acima da montanha, que vamos traduzir como nós, e aí diferenciando se tem uma elevação espiritual ou não, e olhando o destino final, mas se tivermos uma condição melhor de moralidade, vamos percorrer o caminho todo com a nossa vista, e já vamos saber por antecipação, isso não afetando o nosso futuro, logicamente, pois sabemos o objetivo que temos que alcançar, e tudo isso entra na situação do tempo, do espaço, porque não vai existir. Interessante quando a gente percebe a questão, quando, na análise da chamada eternidade, que esse tempo, o espaço, ele é relativo. Ele está muito mais dimensionado no conteúdo da vida material do que propriamente na vida espiritual. Porque nós não sabemos a nossa idade terrena espiritual, se podemos assim falar. Então, nós temos uma idade espiritual. Mas será que essa idade espiritual ela teve um começo? Ela teve um meio? Ela vai ter um fim? Logicamente que não. O começo, nós sabemos que vem pelas mãos de Deus, no processo da criação, auridos do princípio inteligente. Nós saímos das mãos de Deus simples e ignorantes. Então, mantemos a nossa individualidade e temos um processo elástico de desenvolvimento para termos essa evolução. Mas o princípio inteligente já está no tempo. Ele já está dentro da condição da lei divina. E o princípio inteligente, que onde nós somos tirados, ele não tem como medir. E é por isso que essa relação espaço e tempo ela é muito difícil de nós fazermos uma análise, porque queremos fazer uma análise tátil. Queremos aí apalpar o tempo. Então, temos mecanismos, temos o relógio, temos aí o sol, temos aí a noite, a lua, temos aí as estrelas, temos aí as condições geográficas que nos levam a determinadas localidades em situações em que vamos percorrer um determinado tempo para chegar a um outro lugar. E é interessante que a gente olhe tudo isso e nós podemos dizer assim, vou viajar para o futuro. Então, eu pego aqui, da região onde nós estamos, do Sudeste, e vou para o Nordeste. Olhando para ir para o Nordeste, eu vou precisar, se eu for de avião, eu vou precisar de 5 horas, no mínimo, dependendo da região para chegar. Se eu for de carro, talvez 48 horas. Mas, se eu resolver ir de avião, com toda certeza, aquele que resolveu ir de carro, que vai seguir o caminho, quem vai atingir o futuro primeiro?
vai ser aquele ou eu que vou de avião. E aquele que for de carro, ele vai atingir o seu objetivo, mas ele vai chegar numa situação diferencial, ou seja, estarei antes no futuro dele. Tudo isso é relativo. Então, você adianta o tempo de acordo com a velocidade que você executa esse trajeto, mas o tempo é relativo. E aí, o que nós estamos vendo aqui? A questão do tempo, do espaço, a questão do percurso, nada mais é do que física. Nada mais é do que física. E existem estudos da física agora, estudos que estão tendo contradições frente a sentidos já fundamentados na própria física. Leis desconhecidas que estão aparecendo agora e que estão contrariando algumas leis da chamada física, principalmente quando nós estamos entrando no processo quântico. E dentro do processo quântico, nós vamos perceber que irá sobressair disso um avanço muito grande. E dentro desse processo quântico, ele vai promover para nós não somente um avanço tecnológico e material, principalmente moral. Porque para entender o mundo quântico, há uma necessidade de moralidade, porque irá se adentrar às leis ainda desconhecidas para nós. E vai se ter que ter um traquejo com isso. Então, não dá para poder, de repente, nós entendermos, nesse momento, com a nossa limitação, não tendo o chamado telescópio que ele coloca aqui como exemplo. Tá? Alguma questão aqui desse do 3, que a gente vai passar para o 4. Posso falar? Lembrando que, na realidade, nós estamos aqui para debater, e é para conversar, e não havendo concordância, a gente vai discutir, vai chegar no ponto comum. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. É importante porque a gente tem que ter as nossas próprias opiniões e todos nós somos alunos frente ao ensino da doutrina espírita. E nós sabemos que ninguém aqui vai ser formado, né? Acho que o Nelson quer falar. Eu vou desligar meu microfone aqui. Então, o que eu estou querendo falar, essa questão de visão de futuro, né? A capacidade que o espírito ele consegue ver. Está baixo o seu microfone. Aumentar seu volume. Oi. Alô? Estão ouvindo? Está ouvindo agora? Está ouvindo, Marcos? Ouviu? Ô, Nelson, eu não consegui ouvir, eu não sei se é a sua conexão, mas está muito baixo. Se você puder repetir, por favor. Oi. Consegue ouvir agora? Certo. Então, o que eu estava querendo, né, assim, explorar essa ideia de abarcar o futuro, essa visão. Da maneira como é colocado, então, assim, em linhas gerais, tudo já tá escrito. Tirando os detalhes do processo, tudo está escrito. Está escrito assim, tudo já vai acontecer. Porque, senão, como que um espírito elevado consegue abarcar todo o período de vida de uma geração, de séculos, né? Então, assim, ele sabe o que vai ser, por exemplo, daqui a 2 anos, como vai estar exatamente a Terra, né? Sem ter que olhar para os detalhes. Me corrija se eu estiver errado. Então, de uma certa forma, as coisas estão meio que já escritas, né? Ou seja, escritas da seguinte maneira, que eu penso que seja, dentro desse contexto, já é sabido como, vou pegar o exemplo como eu vou me comportar aqui, as consequências dos meus atos para as gerações futuras e assim sucessivamente, com todo o conjunto da humanidade. Penso eu que seja dessa maneira, é assim que eles conseguem entender, por isso que já está tudo escrito,
Não é por aí essa linha de raciocínio? Então, vamos pegar, através do A Caminho da Luz, do Emmanuel, através de outros livros que trazem aquele momento em que Jesus faz aquela reunião em capela, e dentro daquela reunião ele diz que aqueles espíritos que serão exilados viriam para alguns planetas, inclusive um deles sendo a Terra. E Jesus mesmo prepara a Terra. E Jesus mesmo dá a condição do planeta primitivo e que vai virar um mundo feliz. Então, nós sabemos que no desenvolver da humanidade, dos espíritos que vieram para poder ajudar aqueles que ainda eram embrionários, que estavam despertando a questão da consciência, que vão atingir esse momento, de uma forma ou de outra. Como nós sabemos que também vamos atingir a nossa perfeição, seja aqui ou seja em outro mundo. Mas essa situação da chamada perfeição, dessa busca, ela está escrita dentro de nós. Mesmo os espíritos de ordem superior, sabendo de antemão as dificuldades e o caminho que nós vamos percorrer. E por isso que eles preservam o nosso livre-arbítrio na situação de nós cedermos ou resistirmos a chamadas dificuldades e, a partir daí, pela nossa própria atitude, adiantarmos ou atrasarmos ou estacionarmos esse processo. Mas que ele vai chegar, ele vai. Mas tudo vai depender do nosso esforço. E o nosso esforço está subordinado ao nosso livre-arbítrio. De forma que a nossa história já está escrita. Ela já tem um final. Mas esse final também é relativo. Porque dentro do processo da eternidade, não tem início, não tem meio, não tem fim. E como nós estudamos no livro dos Espíritos, nós vamos até a categoria dos espíritos puros. E dessas 3 grandes categorias, Kardec ou os próprios espíritos não colocaram a lei dos chamados puros. Porque se nós olharmos, Jesus foi aquele que, de maior envergadura, que encarnou aqui no nosso planeta. Mas não podemos considerar Jesus como um espírito puro. Ele está além da chamada pureza. Podemos entender que Jesus ele está muito mais próximo de Deus numa esfera chamada crística. E que aí se limitou-se a não avançar dos chamados espíritos puros. E aí todos nós estamos aí, de uma forma ou de outra, já predestinados a um futuro. Isso sem dúvida. Tudo bem, Nelson? Alguém mais? Denise, Tranquilo. pode falar. Eu quero falar. Posso falar? Quando a gente vai reencarnar, existe toda uma programação do nosso reencarne, certo? Só que, continuando nessa linha de pensamento que o Nelson tinha colocado, a gente tem toda a programação do reencarne, só que nós temos o livre-arbítrio e podemos optar, quando reencarnado, a cumprir ou não aquela pré-determinação do nosso encarne, certo? Tendo em vista isso, como fica esse conhecimento do futuro pelos espíritos, como diz aqui, os espíritos que são mais depurados, que são mais elevados, né? Porque é a mesma dúvida que eu tinha semana passada e que eu acho que eu não consegui colocar. Porque, por exemplo, eu posso, de repente, optar pelo suicídio nessa minha encarnação. Então,
como que eles vão conhecer esse futuro meu se eu tenho o livre-arbítrio de prosseguir ou não naquela programação, né? E eu quero dizer assim, porque pelo que você estava falando na sua resposta para o Nelson agora, você está falando muito do futuro, Marcos, eu entendo assim, porque você está falando, tudo bem, nós somos destinados a uma perfeição, né? Vamos chegar lá um dia, mas e o agora, né? Como o Nelson falou, daqui 2 anos. E se eu fracasso na minha mediunidade que estava programada, se eu fracasso... Oi? Foi pro lado errado. Se eu me desvio daquilo programado, como fica esse conhecimento do futuro? Todos nós podemos fracassar. Então, somos aí ainda espíritos imperfeitos. E as limitações que nós temos, e principalmente a influência da matéria, as nossas necessidades que a gente julga ser mais urgente, que influi no nosso livre-arbítrio, interfere na nossa razão. Então, tudo isso pode acontecer. Como a gente aprendeu lá no livro do André Luiz, o segundo livro dele, não é Missionário de Luz, Os Mensageiros. E lá no livro Os Mensageiros tem os chamados médiuns falidos, aqueles que vieram preparados, que se propuseram no seu projeto reencarnatório, de vir, acontecer, fazer, e a própria espiritualidade, por vezes, ela deixa aquele espírito, ou deixa, no caso, nós, escolhermos determinados caminhos, e às vezes até falam, olha, acho que não é melhor esperar mais um pouquinho, olha, acho que não é muito prudente para isso. Aí a gente acaba insistindo, não vai, vem, só que você vai encontrar pessoas, afetos, desafetos, pessoas que podem influenciar sua vida, condições geográficas que vão influenciar, situações ambientais e outras coisas mais que podem vir a influenciar muitas coisas. A partir daí, nós aceitamos aquele projeto, nós desejamos aquele projeto e nós simplesmente mergulhamos no corpo de carne. Só que as ideias inatas, que são nossas, que é a única coisa que a gente não esquece, ou que está na nossa lembrança, são as nossas tendências. Se em encarnações passadas eu era uma pessoa determinada, com toda certeza eu vou ser determinado nessa. Se eu tinha dificuldades de ser determinado, eu vou ter dificuldades nessa, até aprender. Se eu era honesto na encarnação anterior, com toda certeza eu vou ser honesto nessa. Agora, se eu era desonesto lá, eu posso vir até ser honesto nessa, mas com grandes tropeços. Ou tentar ser honesto com grandes tropeços. E é por isso que se tem a espiritualidade como esse grande telescópio que ele coloca, e nós, na nossa visão limitada, eles têm a ideia do caminho que nós vamos percorrer. Principalmente quando você toca no assunto do suicídio, a mesma coisa, se você tem um histórico de vidas passadas, ou com tendências a suicídio, ou com suicídio já consumado ou tentado, com toda certeza, você tem algum déficit do passado que não foi cumprido e que a sua grande marca e sua grande tentação vai ser o momento decisivo da sua razão optar pelo sim ou não pelo suicídio. Não que o suicídio está pré-determinado em sua vida, mas você vai passar pela tentação dele, você vai passar pelo sofrimento do suicídio, você vai passar pela condição de expiação do suicídio, da prova do suicídio, porque está no seu contexto. Agora, se a gente for levar para o suicídio inconsciente, e que não é bom nós entrarmos nisso, porque se olharmos, todos nós somos suicidas inconscientes.
inconscientes. Tem momentos que nós nos descuidamos. Tem momentos em que tropeçamos. E nós, com a perfeita razão de saber que não devemos, mas fazemos. Então, existe um suicídio moral em muitas coisas. Ou um suicídio consciente ou inconsciente moral. Ele não precisa ser físico, material. Às vezes, numa situação deselegante de sua vida, você pode vir a ser não generoso, pode vir a ser avaro em muitos momentos. Então, você está cometendo, às vezes, suicídios inconscientes no âmbito moral. Por isso que, quando a gente se apega à questão do suicídio, vamos trabalhar em cima do tentado ou aquele que foi realmente consumido, ou aquele que foi realmente consumado, podemos dizer assim. E, logicamente, estava no caminho? Estava. Mas não estava no caminho a falha. A falha não estava no caminho. A falha aconteceu por sua decisão. Porque foi dada a oportunidade para você resistir àquilo. Só que a influência do meio, ela é muito mais forte e, por vezes, supera a razão. Então, não está tudo predestinado, né? Então, é assim, eu entendi perfeitamente o que você colocou. Eu não tinha pensado nisso. Então, como esses espíritos são superiores e nos conhecem, eles sabem as nossas tendências, as nossas falhas anteriores e as nossas tendências, como acabei de falar. Então, eles têm a possibilidade de, conhecendo o nosso interior, saber se a gente vai conseguir ou não ultrapassar aquela prova, seja ela qual for, porque eles também conhecem a nossa força. É assim, então, né? Entendi, Marcos. Obrigada. Toda a encarnação, mesmo sendo a compulsória, ela é planejada. Ou nós participamos, ou alguém resolve por nós. E todos os detalhes, até os mínimos, até de repente uma virada de pé numa buraco de calçada, tem uma certa previsão dentro disso. E não que exatamente, tal calçada em tal rua vai ter um buraco naquele dia, não, nada disso. Mas todas as possibilidades que pertencem ao mundo dos encarnados são analisadas. E, logicamente, vão pertencer ao âmbito daquela encarnação. Principalmente quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, nas leis divinas, a questão das fatalidades, a questão da predestinação, a questão do predeterminismo, a questão do destino, a questão do livre-arbítrio. Tudo isso, na realidade, entra na condição que todos nós temos que procurar entender para que isso venha, de uma maneira ou outra, nos ajudar nesse caminho que temos a seguir. Se olharmos agora, a maior parte de nós já está mais ou menos com meia vida, um pouquinho mais vivida, dentro da possibilidade das décadas materiais de vida. E nós estamos, vamos dizer assim, bem otimistas na metade. Então, alguns vão chegar aí a 80, outros vão chegar a 90, outros vão chegar a 100, não importa. Daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30, a ciência vai crescendo, vai evoluindo, os organismos aí vão se fortificando. Então, nós não sabemos, mais ou menos, o que nós vamos ver. Vamos falar agora desse momento. E esse momento, nós já atravessamos mais da metade. E o que nós fizemos até agora? O que nós temos de ganho a nível moral até esse momento? O que a gente pode, de repente, numa apresentação pronta no mundo dos espíritos, levarmos conosco para adentrarmos a este mundo e oferecermos lá o nosso cartão de entrada? O que vai conter no nosso cartão?
Eu trabalhei no Centro Espírita Irmã Maria. Trabalhei lá 45 anos da minha vida. Dei passe lá em 50 mil pessoas ou 200 mil pessoas. Olha, trabalhei no centro, eu fiz evangelho, eu atendi pessoas, eu arrumei o jardim, eu limpei a mesa, não importa. Agora, o que precisa dentro disso, porque a pergunta vai vir, vai ser bem essa. E o seu coração? O quanto ele está melhor? O que você praticou de boas obras? Você foi generoso? Você foi respeitoso? Você foi educado? Você foi prestativo? Você virou as costas muitas vezes às pessoas que solicitavam sua ajuda? Você esteve pronto a todo momento para ajudar a quem quer que seja? São esses valores que nós vamos levar. E nós percorremos essa estrada e nós estamos muito aquém desses valores. Muito aquém. Então a coisa é muito, muito séria. Porque todos nós incluídos dentro do mesmo círculo, na casa espírita, e todos nós, da mesma forma que nos encontramos nessa casa espírita, vamos nos encontrar no mundo dos espíritos. E aí vamos estar lá, todos nós, numa situação aflitiva, por quê? Sentados aí, vamos supor, num amplo salão, com os nossos orientadores espirituais, e sendo analisado, e com toda certeza, vão pedir para nós, um por um, para que se levante e se apresente àquele público que já é conhecido. Olha, eu sou o Marcos. Olha, eu trabalhei aqui com toda essa equipe. E aí eles vão falar assim, nós sabemos que você é o Marcos, ou que você agora estava Marcos, mas você não é o Marcos, você estava Marcos. Agora, a apresentação é outra. Você vai abrir o seu coração e vai falar quem você é. Isso é de uma maneira que eu estou falando, para que a gente tenha um entendimento. Logicamente, a gente não vai passar por isso. Mas, porque toda a intimidade ela é preservada. Os espíritos cuidam muito disso. Mas a gente tem que entender que, se os bons espíritos não fizerem conosco isso e não vão fazer, os espíritos ruins vão. Se a gente, por acaso, adentrar as portas umbralinas. E nós vimos lá o André Luiz, né, sendo chamado de suicida o tempo todo. De estar lá na lama, de estar lá sendo assediado a todo momento. E nós vemos lá no livro Memórias do Suicida, da Ivone Pereira, a situação de catástrofe que aqueles espíritos, principalmente espíritos letrados, poetas, naquela região da colônia espiritual, ali na parte de Portugal, na Europa, o sofrimento daqueles espíritos, os julgamentos que existiam, e aí o desenrolar de toda a vida daquele espírito, porque os espíritos que são aqueles inquisidores, eles têm o prazer imenso de te colocar no ridículo e expor as suas mazelas, sem piedade alguma, porque sabe que isso ocasiona dor, muito mais dor do que provavelmente um açoite. E é nisso que a gente tem que estar preparado, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a gente tem que se preparar. Nesse meio caminho andado, que esse resto do caminho, que ele seja bem trilhado. É isso que está sendo debatido aqui no texto. Essa presciência que a doutrina espírita nos oferece em relação ao nosso futuro. Eu queria saber, Marcos, diante da falha, né, que no meio do caminho existem as falhas, o que foi feito? Se perde ou é contado? Mais ou menos assim, né? Sei lá. Nada se perde. E tudo é aproveitado. A falha, se a gente for traduzir em termos percentuais, vamos indicar que você, nessa vida, pode ter falhado 98, 97, 95. Então, vai existir sempre uma possibilidade de progresso, mesmo que seja mínima. E existem os chamados atenuantes. E dentro desses atenuantes, quando for haver uma revisão para uma futura encarnação, você não vai precisar cumprir os 100%. Você pode cumprir os 97%,
95 ou 80. Então, tudo é aproveitado, tudo é aprendizado, e nada irá se perder com toda certeza. Então, essa reprovação, ela é nunca de uma forma de um todo, mas sempre de uma condição parcial, até se completar o todo dentro do percurso das encarnações vindouras. Ou seja, nós não conseguimos pagar todas as nossas dívidas à vista. Nós vamos pagar as nossas dívidas a prazo. Contraímos à vista e pagamos a prazo. Então, uma outra questão que eu quero colocar tem a ver com o que a Lenira estava falando, mas assim, olhando da perspectiva dessa capacidade, desse entendimento de visão do futuro dos espíritos superiores, daqueles que nos guiam, que ajudam na nossa programação para o nosso processo evolutivo e a gente atingir o nosso fim maior, que é a perfeição que o espírito pode chegar. A grande questão é, como eles têm essa visão, mesmo eles vendo que em algumas etapas que a gente vai passando, a gente vai falir, como, por exemplo, um suicida. Não necessariamente é a primeira vez que ele se suicida. Pode ser uma segunda, outras vezes. Porém, em cada encarnação, mesmo ele havendo a repetição do erro, tem um aprendizado. Ou seja, nada se perde necessariamente dentro de uma encarnação. Mesmo que o espírito ele venha, por exemplo, repetir um suicídio, ele aprendeu algo nesse transcorrer que vai ser útil para ele para uma outra encarnação e assim sucessivamente para ele poder vencer essas barreiras mais duras, que não é só o suicídio, que é uma das dificuldades aí que a gente acaba falindo. Tá certo essa linha de raciocínio? Sim, justamente isso que foi falado agora, e isso na realidade, se chama esperança. E todos nós temos que ter a esperança. E é importante que guardemos a esperança no sentido de que sempre dias melhores virão. E que tudo que a gente faz é sempre num caminho de buscarmos a nossa felicidade e o nosso crescimento espiritual. E não usando caminhos tortuosos, procurando fazer o melhor possível, toda boa intenção é válida. E mesmo quando temos a presença daquilo que é ruim conosco, e um pouquinho a gente consegue melhorar aquilo que é ruim que está conosco. E é dentro desse sentido que nós falamos a respeito do 100%, que pode virar 97%, 80%, e assim vai se pagando a prazo aquilo que nós contraímos em existências anteriores, de um modo à vista. Ô Marcos, posso falar? A gente sempre fala que o amor cura uma multidão de pecados, e você falou sobre mediunidade e adiantamento no processo evolutivo, né, como misericórdia divina. Eu não acho que é a mediunidade em si, mas é o conhecimento que a doutrina espírita, através da mediunidade, nos traz de desenvolver a nossa parte moral. Porque, como você mesmo falou, de nada adianta o espírita estar em qualquer casa, dando passes, fazendo o trabalho espiritual, se ele não fez essa reformulação interior, se ele não trata bem o porteiro, se ele não cuida de um cachorro, se ele não cuida de uma planta, se ele não vê o mundo de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que quando nos é dado essa possibilidade de desenvolver um pouquinho mais rápido a nossa moralidade através da mediunidade, eu acho que Deus nos dá essa oportunidade de conhecimento mesmo. Conhece a verdade vos libertará. Então, assim, eu acredito que são conquistas do espírito. Cada encarnação, a gente vai conquistando alguma coisa, e não é uma troca, mas assim, eles falam assim, olha, então agora ela pode trabalhar com a mediunidade no sentido de crescimento espiritual. Porque a gente pode vir com a mediunidade e desvirtuar isso por um caminho muito perigoso. Então, assim, eu acho que mediunidade
não é em si a mediunidade que nos é aquele acréscimo divino, mas é a possibilidade do conhecimento da vida espiritual e da moralidade, que a gente vai ter a oportunidade de saber, olha, eu estou errando aqui, eu preciso me melhorar aqui, porque eu sei que o meu fim está predestinado lá. No tempo e no espaço vai demorar muito tempo, ou pouco tempo, ou dependendo do que eu fizer no meio do caminho. É isso? O interessante de tudo isso é que nós precisamos aprender a conter os nossos impulsos. Às vezes você pode estar aí num dia não muito bom e acordou de mau humor, às vezes pegou um trânsito, está com um dia meio complicado ou tem muitas preocupações durante aquele dia. Um exemplo comum. E alguém solicita, às vezes a pessoa pode até ser indelicada na forma de falar, às vezes a pessoa pode ser até invasiva, e você deixa que o seu impulso, naquela hora você não faz uma análise, você deixa o impulso tomar conta. Às vezes uma coisa à toa, uma coisa que você não tem um significado, que não vai modificar a sua vida, mas pode, de uma maneira ou outra, ofender a pessoa que está, de alguma maneira, tentando articular alguma coisa com você. É nessa parte que a gente tem que tomar cuidado, porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, naquele momento em que nós não percebemos ou não estamos aí vigiando ou atentando, a gente acaba deixando que os nossos impulsos falem por nós. E dentro dessas coisas pequenas, a gente pode avolumar coisas muito grandes dentro do âmbito da condição da moralidade em nós. Não vamos nem falar em mediunidade, porque a mediunidade é uma ferramenta que é para nos tornar melhor, para trabalhar o nosso interior e para nos tornarmos mais vigilantes. Mas estamos falando mais do nosso dia a dia. E essas pequenas coisas que acontecem e que nós não damos o devido valor, entendemos que são normais, elas são extremamente perigosas para nós, porque elas acabam deformando o nosso caminho em fase à busca da evolução. Eu queria acrescentar uma coisa. No livro Ação e Reação, que a gente está estudando de terça-feira, André Luiz ele está dando exemplos de espíritos que são isso complementando a resposta para a Lenira, quando ela perguntou se o bem que a gente faz não é levado em consideração. André Luiz cita exemplo de espíritos ainda muito devedores, muito falhos, que fizeram muito mal na encarnação, mas que devotaram um imenso amor à mulher e ao filho, só a mulher e ao filho, que ele foi bom, que ele amou, sabe? E o resto, nossa, ele só fez coisa errada, né? Mas André Luiz, ele coloca isso muito claramente. Esse pouco que ele fez, somente à mulher e ao filho, será levado em consideração na próxima encarnação dele, porque algum bem ele fez. Então, todo e qualquer bem que a gente faz, André Luiz coloca lá assim, que atenua as nossas dores, as nossas experiências para uma encarnação vindoura. Era isso. Que ótimo, muito bom. Bom, gente, então na semana que vem, nós fizemos só o tópico número 3, mas nós não temos pressa, né? E estamos aí quase chegando ao final do nosso livro da Gênesis, aí vamos ter que escolher outro livro da doutrina ou fazermos um estudo de outro tipo de obra, e um pouquinho mais para frente nós vamos escolher o que nós vamos usar. O importante é que esse método que nós estamos usando, ele está muito bom e a gente está mais participativo e
E está muito bom assim. Então, na semana que vem, a gente acaba fazendo o tópico número 4, né? Vou até anotar aqui, acho que vai ser dia 24/8, e a gente volta a esse assunto da teoria da pré-ciência. Agora vamos ver quem que vai fazer o encerramento para nós. Deixa eu ver quem que está aparecendo na minha tela aqui. Eu vou pedir para o Otto fazer o encerramento para nós. Boa noite, gente. Agradecer a Deus, a Jesus, esses amigos espirituais que nos uniram através dessa espiritualidade amiga. Agradecer também essa energia maravilhosa que estamos recebendo nos trabalhos presentes dentro do Centro Espírita Irmã Maria. E com a prece do nosso mestre, encerramos o estudo da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.